Olá, fonamigos! É muito bom estar aqui em mais um episódio do Vozeando. Esse que é o último episódio da segunda temporada, o último episódio desse ano de 2023, mas ano que vem a gente tem mais. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Kira, monitora das disciplinas de voz do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN, juntamente com Maiara e Caio. E como vocês sabem, esse projeto é coordenado pela professora doutora Larissa Siqueira. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre inovações tecnológicas em terapia vocal e também sobre a clínica fonoaudiológica em si. Bom, e hoje estamos recebendo um convidado muito importante para falar um pouco com a gente sobre inovações tecnológicas na terapia vocal e também sobre a clínica fonoaudiológica. O nosso convidado de hoje é o professor doutor Leonardo Vanderlei Lopes. Ele que possui graduação em fonoaudiologia pelo Centro Universitário de João Pessoa, é especialista em voz pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco e doutor em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba. Ele é pós-doutor em Distúrbios da Comunicação Humana pela Unifest e é professor titular do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Paraíba. Ele também é professor permanente dos programas de pós-graduação em fonoaudiologia da UFPB/UFRN Uncisal, modelos de decisão em saúde e linguística da UFPB e também é atual presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Ele desenvolve pesquisas e produtos nos temas de tecnologia aplicada à avaliação e diagnóstico de voz, diagnóstico e tratamento dos distúrbios de voz e fala, neurociências e controle auditivo motor da fala, análise acústica da voz, distúrbios neurológicos adquiridos da voz e fala e comunicação profissional. Os avanços tecnológicos vêm acompanhando a humanidade. Os avanços tecnológicos vêm acompanhando a humanidade desde os primórdios. A cada ano surgem coisas novas, novas tecnologias, novos sistemas e meios para que a gente possa crescer enquanto humanidade e seres humanos. Pois bem, isso não seria diferente com a fonoaudiologia, e principalmente com a área de voz. É uma área que está evoluindo e que vem sendo agregada com grandes avanços tecnológicos. E é uma área que vem apresentando grandes avanços tecnológicos. À medida que a tecnologia se insere de maneira cada vez mais profunda nessa área, as fronteiras se abrem e proporcionam aos profissionais ferramentas sofisticadas com insights inéditos sobre o estudo da voz humana. Bom, esse cenário evolui, ganha força e está presente nas nossas vidas, o qual também estará cada vez mais presente no decorrer do tempo. É sobre isso que nós queremos falar. Queremos falar sobre a tecnologia na reabilitação em voz, sem esquecer da nossa clínica fonoaudiológica, do que a gente já faz. Como serão essas mudanças? Como essa tecnologia está e será introduzida? Quais os avanços que nós, fonoaudiólogos e futuros fonoaudiólogos, poderemos esperar? É sobre isso que vamos conversar hoje e vamos dar início ao nosso papo. O mundo, ele cresce, se desenvolve e evolui constantemente. E toda essa expansão e crescimento é muito importante para nós, seres humanos, e também nos proporciona muitas coisas diversas. A tecnologia é um desses meios que a gente tem que vão nos proporcionar toda essa evolução e que vão abranger diversas áreas. E quando a gente fala de fonoaudiologia, ela não fica fora disso. Então, para iniciar o nosso papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as inovações em terapia vocal e como elas podem auxiliar nós, estudantes de fonoaudiologia e fonoaudiólogos, no processo terapêutico vocal. Obrigado pela pergunta, Akira. Primeiro dizer que é um prazer estar com vocês da Liga e das disciplinas de voz e ter esse bate-papo aqui mediado pela Akira, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, que vocês vão poder aproveitar muito. Da minha parte, eu digo que eu vou curtir muito esse momento aqui de conversar com vocês. Excelente a sua pergunta. A tecnologia, ela transforma o mundo, né? Tanto que todas as transformações do mundo, a gente já ouviu expressões assim, mundo 4.0, mundo 5.0, mundo 3.0. E esses marcadores de mudança de tempo, eles vêm das tecnologias que são disponíveis naquela época, porque de fato a tecnologia muda como a gente faz as coisas. Então, imagina como era, por exemplo, eu vou fazer uma analogia com outras áreas da saúde para trazer para a voz. Imaginem como era fazer
uma detecção de câncer de mama quando você não tinha uma tecnologia como a mamografia, que você podia, de uma forma menos invasiva, ter noção se tinha uma lesão ali, se tinha alguma coisa diferente ali naquela região. Então, na voz e na fonoaudiologia, como a Kira falou, também é desse jeito. Na área de voz, a gente tem tecnologias tanto voltadas para o diagnóstico, quanto tecnologias voltadas para a intervenção. Diagnóstico em avaliação da voz, nós temos um conjunto de tecnologias, como, por exemplo, os softwares que nós utilizamos, a própria tecnologia de hardware, de software, os microfones que nós utilizamos para fazer uma avaliação da voz. Então, a gente tem toda essa tecnologia com o suporte da análise acústica, da avaliação aerodinâmica, eletroglotográfica, e junto com a otorrinolaringologia também, com a avaliação videoestroboscópica, que vai avaliar a parte estrutural e avaliar a parte vibratória também da laringe. Então, nós temos várias tecnologias para diagnóstico. E nesse diagnóstico também, uma tecnologia que é muito nova e que tem sido utilizada já para avaliação e diagnóstico de distúrbio de voz é a inteligência artificial, né? São sistemas automáticos em que a pessoa grava a sua voz e a partir daquilo ali o sistema vai dizer, olha, essa voz é normal, essa voz é alterada e você precisa procurar um especialista. Então tem várias tecnologias nesse sentido do diagnóstico. No sentido da intervenção, nós temos os dispositivos. Dispositivo é tudo aquilo que vai mediar a minha ação sobre o paciente. Então, quando eu penso na área de voz, eu tenho dispositivos que a gente chama de volitivos, né, que o paciente tem que estar fazendo alguma coisa na hora que eu dou para ele o dispositivo, como, por exemplo, se eu fizer, tem até um aqui, se eu fizer um exercício de tubo com o paciente, eu não vou só dar o tubo para o paciente, eu vou dar o tubo e ele vai precisar fazer algum tipo de som. Então, tudo que mobilizar um ato motor, um comportamento do paciente, a gente chama de dispositivo volitivo. E nós podemos ter vários deles. Por exemplo, eu posso usar um massageador e pedir para o paciente fazer um som, um zzz, e ele vai estar fazendo de maneira volitiva. Mas esse mesmo massageador, por exemplo, eu posso só colocar aqui e pedir para que o paciente fique, por exemplo, em silêncio, que dão mais suporte e mais base para que a gente use esses dispositivos sabendo o que é esperado acontecer com o paciente, ou seja, o efeito que vai acontecer no paciente, e sabendo de maneira mais detalhada, mais precisa, como eu devo usar essa tecnologia ou esse dispositivo com o paciente. Por exemplo, os tubos são os melhores exemplos, porque nós temos muita pesquisa com os tubos. Então, nós sabemos como é que eu devo usar, quais as variações, qual o efeito esperado, o que é que acontece com o paciente depois de usar o tubo. E eu tenho outras tecnologias e outros dispositivos com mais densidade tecnológica, como a gente chama, como, por exemplo, a fotobiomodulação e a eletroestimulação, citando duas delas que são muito faladas, né? A fotobiomodulação é muito falada na atualidade, mas a gente tem um corpo de evidência muito pequeno e pobre, ou seja, nós não temos nível de evidência, nem temos em quantidade, nem temos em qualidade, que de fato suporte a aplicação do laser na região da laringe. Mas os clínicos e os pacientes têm relatado, têm referido que percebem mudanças, mas nós não temos evidência externa, né, fruto de pesquisa científica, que dê um suporte, assim, uma segurança para o uso disso aí. Assim como a eletroestimulação, que está um pouco mais avançada, né? Até a professora Larissa, que é professora de vocês aí da graduação, fez e faz um trabalho maravilhoso de pesquisa com a eletroestimulação, mas nós ainda temos muitas perguntas com relação à eletroestimulação. E aí outros dispositivos, como por exemplo, o ultrassom, muito menos a gente sabe sobre o que o ultrassom é capaz de fazer na laringe. Então, tem várias tecnologias e o mais importante, conforme a pergunta que a Akira me fez, não é usar a tecnologia por usar, mas saber quando usar a tecnologia e reconhecer que ela é complementar. Mas o essencial
São as abordagens que nós fazemos com o paciente para mudar o comportamento vocal, para melhorar a saúde vocal dele, melhorar a forma como ele se comunica. Incrível, muito bom. Já está sendo, assim, revolucionário para mim essa conversa. Muito bom ouvir o senhor. E dando prosseguimento, esse tema ele traz muitas reflexões para a gente, né? E acredito que para os nossos ouvintes também, sobre diversas questões. Então, acho que para dar prosseguimento, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a relação que a gente tem dessas inovações tecnológicas, né, e da terapia vocal fonoaudiológica propriamente dita, né? Essa relação vai ser uma relação direta, a gente vai ter algo que é efetivo, né, ou mais efetivo que outro, a gente consegue relacionar. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, uma pergunta maravilhosa e difícil de responder, mas vamos pensar um pouco sobre ela. As tecnologias, elas mudam, sim, a forma como a gente faz a terapia vocal. Eu citei vários dispositivos, né, e tecnologias que a gente usa, mas eu vou começar por uma que não é dispositivo, tá? Eu vou falar um pouco sobre como a inteligência artificial vai remodelar o modo como a gente faz terapia. A inteligência artificial, que é você ensinar a máquina a fazer uma coisa que nós humanos sabemos fazer, principalmente se for uma coisa padronizada que a máquina vai conseguir replicar de maneira bem confiável. Se eu usar essa inteligência artificial, e o uso dela tem três níveis. O primeiro nível é para reconhecer padrão, né? Como eu já falei na primeira resposta, quando uma pessoa grava a voz e o sistema de inteligência artificial vai dizer se a pessoa tem ou não um problema de voz, ou dizer outras coisas a partir da voz, se a pessoa tem uma depressão, qual a personalidade, etc. Tudo isso já é possível hoje. Mas tem um outro nível de inteligência artificial, mais outros níveis que têm muita relação com o tratamento. Um deles é inteligente dizer a probabilidade que eu tenho de vir a ter aquele problema, ou seja, não dá um diagnóstico, mas ele está me apontando para o futuro, ele está me dizendo assim, olha, você tem grande probabilidade de desenvolver um problema de voz, então procure um especialista. Então isso vai ajudar a nós trabalharmos com prevenção. Então imaginem o que seria, por exemplo, você ter a sua voz conectada com o seu smartphone, ou com o seu relógio, que vai ficar monitorando a sua voz e vai perceber quando a sua voz, por exemplo, estiver entrando em fadiga, estiver entrando em hiperfuncionamento, fazendo mais esforço do que deveria, e você poder receber uma mensagem assim: olha, você está entrando em fadiga, reduz um pouco a quantidade de uso de voz, ou fala numa intensidade mais fraca. Isso parece uma coisa surreal, mas isso é uma coisa que já existe. Existem sensores que são colocados ou aqui na tireoide, né, como um pequeno colar, e tem um mais recente, que inclusive a gente também está desenvolvendo um desse aqui na UFPB, que é um sensor, é como se fosse um adesivo que você coloca aqui no externo. Você pode até fechar, por exemplo, a camisa e a pessoa não vai ver que você está. E esse sensor, ele capta tanto a vibração da prega vocal aqui, que vai repercutir aqui na região do externo, quanto ele capta por microfone o som. E ele vai avisar, por exemplo, esse sensor específico que eu estou falando, ele é um sensor desenvolvido para monitorar quando a voz começa a entrar em declínio. Então, imagina a repercussão que isso tem na terapia, juntando com a inteligência artificial, e esse sensor mandando uma informação para o paciente que ele está entrando em fadiga e que ele precisa fazer alguma coisa pela voz dele. Eu vou conseguir monitorar. Imagina isso para profissionais da voz que estão em exercício, sejam professores, cantores, atores, eu vou poder saber qual o risco e quando aquele profissional começa a ter um declínio na sua produção vocal ou quando ele começa a entrar em esforço e em fadiga vocal. Então, a inteligência artificial predizendo, mas também tem uma inteligência artificial que vai começar a ficar mais forte a partir de agora, que é a prescritiva. E aí a prescritiva, todo mundo fica chocado quando eu falo, porque a prescritiva é assim: eu gravei a minha voz, eu respondi um questionário de autoavaliação, por exemplo, eu pus meus dados lá no sistema de computador, e a partir da minha voz, dos resultados que eu tenho, da minha avaliação, da minha autoavaliação, minha idade, minha profissão e todas as informações que eu colocar ali,
a inteligência artificial vai dizer o que é que eu tenho que fazer. Ela pode, inclusive, prescrever qual é o melhor exercício e qual a dose de exercício que eu posso fazer. E mais que isso, em pouquíssimo tempo, e quando eu falo em pouquíssimo tempo, é daqui a uns 2 anos no máximo, o terapeuta, né, o fonoaudiólogo e o paciente, eles vão estar conectados o tempo inteiro, porque essa informação em tempo real, ela irá para o fonoaudiólogo, que vai confirmar ou não se são esses os exercícios e os procedimentos, e ele vai conseguir monitorar a voz do paciente, por exemplo, em tempo real. Então muda, a tecnologia ela vai reconfigurar a forma como nós fazemos a terapia. E os dispositivos, né, mudando, falando de tecnologia agora direcionado para dispositivo, eles têm dois impactos, e você falou uma coisa muito interessante, né, que a tecnologia, esse tipo de recurso, ele pode ajudar na terapia, e ele ajuda como? Nós ainda temos poucos estudos na fonoaudiologia sobre isso, mas em áreas, por exemplo, como a psicologia e a psiquiatria, as áreas que trabalham muito com comportamento, o que é que eles viram? Que quando um paciente usa um gadget, por exemplo, qualquer coisa que ele tem, um aplicativo no celular onde o paciente, por exemplo, os psicólogos usam um aplicativo que o paciente todo dia vai entrar e colocar quais as emoções que ele teve naquele dia, se aquele dia foi melhor ou pior, quais foram os gatilhos dele naquele dia. E eles observaram que o fato de eu ter um dispositivo usado na terapia pelo paciente, dentro da sala de terapia ou fora dela, o que ele mais melhora é a adesão do paciente, porque os pacientes, eles gostam de ter algum dispositivo, eles gostam de ter alguma coisa que parece que torna a terapia mais concreta para eles. Claro, não podemos apoiar a nossa atuação nem transmitir para o paciente que o principal da atuação é o dispositivo, mas a expectativa que se tem deles é, número um, melhorar a adesão do paciente. O paciente tende a executar mais o exercício ou a mudança de comportamento quando ele tem algum dispositivo para usar. Número dois, na área de voz, a nossa expectativa é que os dispositivos ajudem a acelerar os processos de modificação musculares, aerodinâmicos, comportamentais. Então, são essas as contribuições que eu posso citar aqui nessa conversa que a tecnologia virá a ter e já tem na terapia vocal. Ótimo, professor. Eu sempre falo isso, a gente geralmente leva até no tomzinho de brincadeira. Eu sou técnico em mecatrônica, então ouvir o senhor falar disso é muito interessante para mim, porque eu tenho esse outro lado, né? E eu tinha um professor que ele sempre falava, ele fazia uma apostinha com a gente, e ele dizia: eu duvido qualquer curso que vocês vão fazer que não tenha mecatrônica, que a gente não veja essa tecnologia envolvida. Então, ouvir o senhor falar disso me remete muito a esse lugar e me faz refletir sobre muita coisa. Estou, inclusive, impressionado com o que acabei de ouvir. Pois bem, dando prosseguimento, eu queria falar, perdão, sobre a próxima pergunta. Se a gente pensa na integração, né, da terapia fonoaudiológica com essas inovações terapêuticas em voz, será que vai existir um momento correto para que a gente possa fazer uso disso com o nosso paciente? Ou será que a gente tem algum dessas inovações, desses aparelhos que seja mais indicado para um caso específico? Eu posso lançar mão de um recurso que seja mais indicado para algum tipo de alteração ou para algum paciente específico, né, como, por exemplo, profissionais da voz, cantores, entre outros. E mais, a gente tem algumas contraindicações para essas tecnologias, a gente pode usar isso com todo mundo. Como é que funciona? Excelente, Akira. Então, essa sua pergunta ela é sobre indicação, contraindicação e como é que eu prescrevo isso aí, como é que eu seleciono os pacientes, né, para o uso. Isso é muito importante. A primeira coisa, a gente tem que basear essa escolha na característica do caso do paciente, nas demandas do paciente. A partir das demandas do paciente, eu vou traçar um planejamento terapêutico, eu vou fazer uma escolha de quais são os alvos que eu quero atingir com aquele paciente e de quais são os ingredientes que eu vou selecionar para modificar esses alvos no paciente. Esse é o
passo número 1, definir quais são os alvos e quais são os ingredientes que eu vou utilizar. A tecnologia ou os dispositivos, eles vão entrar como ingredientes. Então, se eu conheço que na literatura é dito que aquele ingrediente, ele tem uma ação para modificar aquele alvo que eu escolhi, eu posso selecioná-lo como ingrediente para usar na minha terapia com o paciente. Mas veja, a primeira coisa é saber qual é o efeito esperado desse dispositivo, que isso é o mecanismo de ação, que é basicamente por meio do que esse dispositivo modifica aquele alvo. Então, como eu falei na primeira pergunta, o primeiro ponto é conhecer qual é o efeito esperado, o que é que esse dispositivo causa no paciente. Número 2 é a segurança, que isso tem a ver com o princípio da não maleficência, né? Eu não quero e nem posso fazer um mal ao paciente. Então, obviamente, a gente quer primeiro a beneficência, né? Que faça um bem, mas não fazendo um bem tão grande, não tendo um efeito tão grande, eu tenho que considerar acima disso que não vai fazer mal ao paciente. Quando eu não conheço a segurança daquele dispositivo e quando há possibilidade de que aquele dispositivo ele possa vir a causar um mal ao paciente, eu não deveria utilizá-lo. Posso dar exemplo aqui de novo, não é uma crítica contra a fotobiomodulação, mas, por exemplo, não faz parte da rotina da avaliação do fonoaudiólogo pedir uma avaliação endocrinológica de uma paciente mulher, por exemplo, que pode ter, por exemplo, algum tumor ativo, alguma célula cancerígena ativa ali na região da glândula tireoide, eu não sei. E aí eu estou aplicando um mecanismo que vai estimular o metabolismo celular, a proliferação celular, no entanto, eu não sabia que ela tinha um tumor ativo. Então, existe um risco aí. E isso não é conhecido, nós não sabemos ainda qual é o impacto do uso da fotobiomodulação aqui nessa região do pescoço, considerando que eu tenho uma cartilagem, que eu tenho uma glândula muito próxima. Então a gente não conhece. Recentemente, né, nesse momento, eu tenho um aluno de doutorado, que ele está fazendo o doutorado sanduíche na Universidade de Nova York, estudando o que de fato a fotobiomodulação, essa dose que a gente usa no Brasil, de 9 joules em cada lado da laringe, o que é que ela causa nos marcadores genéticos da prega vocal. Então, a gente ainda não entende de fato o que é que acontece quando eu aplico a fotobiomodulação na prega vocal. Então, veja, a prescrição aí, ela está pautada no que a gente chama de raciocínio indutivo, ou uma palavra, quem escutar esse podcast vai aprender essa palavra, chamada ilação. Ilação é quando eu faço um raciocínio por analogia. Por exemplo, eu li um estudo que falava do uso da fotobiomodulação no bíceps, que é um músculo grande aqui do braço. E aí eu falo, olha, se aconteceu isso no bíceps, eu pego toda essa analogia do que aconteceu no bíceps e eu digo que vai acontecer nos músculos intrínsecos ou extrínsecos da laringe. E há um grande risco, porque essa região aqui é completamente diferente dessa região, em termos de estruturas adjacentes, de morfologia, de histologia. Então, há um risco nisso aí. Então, a prescrição ela passa por entender qual é o efeito esperado daquele exercício e se aquele efeito esperado está dentro dos alvos que eu selecionei que são necessários para aquele paciente e se eu tenho segurança na utilização daquele dispositivo para o paciente. Então, quando eu não tiver respostas muito evidentes, muito definidas para isso, eu devo ter cautela no uso de qualquer dispositivo, de qualquer procedimento com o meu paciente. Esses são os critérios principais. Dando prosseguimento, eu queria saber como é que o senhor imagina o cenário da nossa profissão, né, da fonoaudiologia, no futuro. Eu quero saber o que é que o senhor acha que nós devemos fazer
para nos adaptar sobre as mudanças que vão acompanhar a nossa profissão, né? Nesse possível novo cenário que está aí por vir, como a gente pode fazer a diferença dentro desse cenário e também como a gente pode ser esses fonoaudiólogos do futuro. Excelente, Akira. O mundo mudou recentemente, a partir de 20 de novembro do ano passado, de 2022, quando veio o boom do chat GPT e das inteligências artificiais. Ela chegou e ela está no meio de nós. Então, o chat GPT, ele certamente, quando nós ouvirmos falar da história daqueles que comandou os rumos da humanidade. E o que vai acontecer e que já está acontecendo, não é que a inteligência artificial ela vai substituir o humano. Em coisas que são muito repetitivas e mecânicas, sim, até porque tudo que é repetitivo e mecânico não é próprio do ser humano. O que é próprio do ser humano é a criatividade, é a intenção e o planejamento, né? A máquina não sonha, o homem que sonha lá na frente que se põe a caminho. Então, criatividade e essa projeção é própria do ser humano. O que vai ser a diferença? A diferença vai ser entre o fonoaudiólogo que usa a IA para ser um pesquisador e para ser um clínico, e o fonoaudiólogo que nem sabe o que é IA e não usa. Isso, de fato, esse fonoaudiólogo que não usa IA, que não sabe usar IA, ele vai ficar fora do mundo do trabalho. E eu tenho dito muito para os meus alunos que, se eu fosse hoje um estudante de fonoaudiologia, eu não me contentava com as disciplinas de formação básica do fonoaudiólogo. Eu me dedicaria a estudar coisas como lógica, estatística, programação, ciência de dados, porque programação, eles vão fazer uma diferença muito grande no fonoaudiólogo do futuro. Porque no futuro, certamente, a gente vai gastar muito mais tempo nos processos humanos e vai automatizar muitas coisas que já deveriam ser automatizadas na nossa vida. Tem coisas que talvez não sejam tão palpáveis para nós, mas em 5 anos nós vamos ter um número de carros dirigidos automaticamente muito grande. Então, você imagina o que é eu poder sair da direção e ir durante o meu trabalho, por exemplo, vendo uma coisa que eu gosto. Eu posso, se eu quiser estar na rede social, eu vou estar na rede social. Se eu quiser só estar batendo um bate-papo com alguém sem estar dirigindo, eu vou conseguir fazer isso. E uma série de outras coisas que os carros automáticos, as casas automáticas, a inteligência artificial vai permitir serem automatizadas para que eu gaste mais tempo com processos humanos. Posso dar exemplos até já muito simples. Hoje eu estava corrigindo uma tese de um aluno que usou inteligência artificial e que vai defender agora no mês de fevereiro de 2024. Então, tinha uma série de algoritmos, né, dentro daquela tese que eu queria avaliar melhor e interpretar melhor. Abri lá o chat GPT e pus os algoritmos lá no chat GPT. E conversei com o chat GPT. Chat GPT, olha, dá uma olhada aqui nesse algoritmo, como você me ajudaria a explicar? E aí perguntei o que eu queria para ele. Eu conversei com ele. E ele foi comigo em um trabalho que parece maluco, mas é um trabalho colaborativo, porque isso é uma IA gerativa. Ela ou ele, né, foi desenvolvendo comigo o raciocínio para fazer o relatório final. Ou seja, eu ensino a máquina me ensina, e é esse o mundo do futuro que a gente vai viver. E para isso eu preciso ter abertura para as novas tecnologias e para aprender coisas que não se limitam às questões técnico-científicas da fonoaudiologia. Ótimo, professor. Já estamos nos encaminhando para o final. Eu quero dizer que foi incrível esses minutos aqui com o senhor. Antes de encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? Que são futuros fonoaudiólogos.
Pode ser algum pensamento, alguma vivência que o senhor teve, ou quem sabe até um aprendizado que o senhor leve para sua vida e que tenha sido fundamental para ser o grande profissional que o senhor é hoje. A fonoaudiologia, ela é uma profissão sobre conexão, né? Sobre conectar as pessoas entre elas, conectar as pessoas com a vida, conectar instituições. Quando eu penso na fonoaudiologia, eu penso em conexão. Quando nós trabalhamos com audição, quando nós trabalhamos com equilíbrio, quando nós trabalhamos com alimentação, todas as funções relacionadas à fonoaudiologia, se você olhar bem a fundo, mesmo quando você está trabalhando com disfagia, você está reconectando a pessoa a uma atividade social muito importante que é a alimentação. Então, se eu pudesse dar uma mensagem para vocês, seria dizer que nós estamos numa profissão que recentemente foi reconhecida no mundo como uma das 10 profissões mais promissoras. Porque a nossa profissão, ela trabalha com dois elementos que são essencialmente humanos. A nossa profissão trabalha com a comunicação, que conecta as pessoas, e a nossa profissão trabalha com criatividade, com processos cognitivos relacionados à aprendizagem, seja a aprendizagem no sentido da alfabetização, por exemplo, como a aprendizagem do ato motor, de novos padrões de comunicação, de interação social. Então, esses dois elementos, eles são essencialmente humanos e esses elementos a máquina jamais irá substituir. A nossa profissão é uma profissão poderosa, que tem dado um salto absurdo de reconhecimento, que hoje já se reflete, inclusive, na absorção do fonoaudiólogo no mundo do trabalho, no mercado do trabalho, e por um processo crescente de valorização também financeira da nossa profissão. Converse com os fonoaudiólogos que estão posicionados na sua profissão e que investiram com estudo, com dedicação na profissão, que você vai entender e confirmar essa informação que eu estou dizendo para vocês. Eu sou um fonoaudiólogo que, antes de fazer fonoaudiologia, eu fazia direito numa universidade federal e na década de 90 resolvi largar direito para fazer fonoaudiologia na primeira faculdade que abriu aqui no estado da Paraíba, que era uma faculdade particular. Imaginem o que era a loucura na década de 90 deixar um curso dito promissor para fazer um curso que era novo, desconhecido e com muitas questões a serem desbravadas. Mas eu fiz a fonoaudiologia porque eu gostava da voz humana e eu tinha um interesse particular em compreender esse universo da comunicação humana. E posso dizer que sou um fonoaudiólogo extremamente realizado e que hoje entendo a noção de carreira sem fronteiras. A fonoaudiologia é a minha base, ela é o meu berço, ela é o meu porto seguro, mas eu entendo hoje que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser ser, mas a fonoaudiologia, ela foi a minha base. Eu posso trabalhar com administração, eu posso trabalhar como gestor, eu posso trabalhar como desenvolvedor ou consultor de tecnologias como a inteligência artificial, mas a minha base, o que me deu base, o que me dá base para trabalhar e desenvolver coisas como as que eu desenvolvo hoje no campo da tecnologia foi a fonoaudiologia. Então, essa é uma profissão grande, apaixonante e que transforma de fato a vida das pessoas. Espero que vocês também possam encontrar essa mesma realização que eu encontrei na fonoaudiologia. Muito bonito, muito. Falo pelos cotovelos, né? Ai, que é isso, professor. Isso foi incrível, muito bom lhe ouvir. O tempo deu certinho, foi o tempo certo, correto, estava tudo programado. Eu quero aqui agradecer, em nome do La Voz, em nome dos meus colegas, né, que não puderam estar aqui hoje, em nome das professoras Larissa e Juliana, e foi incrível, muito, 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 muito obrigada mesmo por compartilhar todo esse aprendizado. Espero que possamos nos encontrar no futuro, e só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Akira. Manda abraço para todos os seus colegas aí. Foi muito bom estar com você nessa live. Manda abraço também para a Juliana
e para Larissa, tá bom? Espero que a gente se encontre mesmo. Natal é muito perto, tem o PPG-FON aí que une, é o FRN, o FPB, então a gente acaba se encontrando em algum momento.